E aí galera, bem-vindos a mais um episódio de Fala Sério Pedrão. Hoje estamos aqui com a nossa querida diretora Poliana. Meu nome é Bruna, eu sou aluna do 3º ano aqui da escola, da turma 303. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com ela para saber um pouco mais sobre como é essa vida de ser uma diretora, né, de escola, assim, de uma das escolas mais renomadas de Varginha no âmbito público. E a gente vai saber um pouco mais aí da sua trajetória até aqui. Tudo bom? Como é que você tá? Primeiramente, bom dia. É uma honra estar aqui, né, iniciando esse projeto juntamente com vocês. Primeiramente, eu quero parabenizar o 3º ano da Escola Pedro de Alcântara pela iniciativa. Já era um sonho muito íntimo, né, e quando veio a proposta, partindo de vocês, eu fiquei muito feliz. E, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que vai ser um sucesso. Principalmente aí, parabéns para a turma 303, que está à frente. É realmente inovador, né? Tipo assim, uma ideia que surgiu do nada e, pelo visto, vai agregar bastante, né? É uma ideia de trazer um pouco mais de visão também para a escola no âmbito das redes sociais, né? Eu acho muito interessante também. Eu sempre falo para vocês da importância que vocês, estudantes, deixaram um legado, né? Sim. E tenho certeza que esse será o de vocês. Isso. Para as próximas gerações aí do Pedrão. Vai ser um arraso, gente. Bom, queria começar aqui falando um pouco sobre a sua trajetória de uma aluna de ensino médio até diretora de tudo que você imaginar, dessa parte de liderança, assim, como foi pra você. Queria perguntar qual curso que você sempre, tipo, o curso superior que você realizou? Eu sou formada em Ciência Biológica pela Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo. Sou também formada em Pedagogia, né, e pós-graduando em Gestão Ambiental e Biodiversidade, Orientação, Expansão e Supervisão, e atualmente eu estou fazendo mais 2 novas pós. Eu estou Coordenação Pedagógica e pela Unifal em Gestão Escolar. Como que é conciliar essa vida toda de ser uma diretora e estar passando por 2 pós ainda? É muito corrido, tipo, influencia muito na sua rotina? Influencia, é puxado, mas eu acredito que quando a gente tem um propósito de melhorar enquanto profissional, a gente tem que estudar, tem que correr atrás. E principalmente estando à frente de uma instituição de ensino, eu acredito que o exemplo, ele arrasta, né? E a gente tem que transmitir uma veracidade para vocês. Sim. Quando eu falo da questão de continuar, de aprimorar, de correr atrás, eu tenho que ser a primeira a fazer isso, né? Como que eu vou falar de uma busca profissional sem antes eu também, né, correr atrás? Então tem muito ainda que aprender, tem muito que melhorar, e eu acredito que é na capacitação, é na busca de aperfeiçoamento, estudo que a gente consegue. Então eu estou aí, né, caminhando para melhorar. É como falam mesmo, né? Tipo, a gente nunca vai parar de estudar, né? A gente sempre vai estar buscando mais, independente da área, do ramo que for. A gente sempre vai estar buscando mais. E isso é muito importante, né? Sim. Como, por exemplo, você mesmo, um exemplo vivo disso. Eu acho realmente muito interessante essa parte mesmo. Queria perguntar também para você essa questão de biologia. Na sua época de ensino médio, você sempre teve isso em mente ou você já teve outros planos? Então, por incrível que pareça, eu sempre me identifiquei com exatas. Quando eu entrei na faculdade, eu prestei o vestibular com o intuito de ser professor de matemática. Uhum. Só que eu sempre também gostei muito da área da biologia. E, de fato, eu me encontrei dentro da faculdade para o curso de Ciência Biológica. Eu entrei para cursar matemática, mas aí no meio do curso eu falei assim, não. Eu me identifico mais, não é minha vaga, não dá, é biologia. Aí eu optei por fazer ciência biológica, que era algo que eu queria também em relação à medicina, mas não tinha condições naquela época. Sim. E me encontrei, sou apaixonada pela área, né? Eu acho que é uma área assim que abre muitas portas, não só para ser, né, professora, licenciatura, mas quem queira ingressar aí na área de pesquisa, né, projetos ambientais. Então é uma área que, se a gente correr atrás, a gente consegue muita coisa. Na faculdade em si, eu imagino que seja uma faculdade muito dinâmica, né? Sim. Trabalhos em campus, assim, teve bastante? Tive bastante trabalho em campo. Desde o 1º ano, né, nós começamos trabalhos em campo. Eu entrei ainda
muito imatura, né? 17 anos. Nova demais. E assim, mas foi uma experiência muito boa, porque eu não tive a oportunidade, na época, né, quando eu estava no ensino médio, de conhecer algumas questões na prática, né, vivenciar. E, sem dúvida nenhuma, esses trabalhos só reforçaram a minha vontade de concluir o curso de Ciência Biológica. Sim. Nossa, eu imagino muito que deve ser muito legal essas aulas mais dinâmicas, assim, né? Tipo, pra fora de um conceito que se mantém só em sala, né? Eu acho muito importante, assim, mesmo pra vivência, né, da pessoa dentro do curso, pra ela se sentir abraçada pelo curso, assim. A prática ela é essencial, principalmente para quem escolhe ciência biológica. Sim. Né? São muitas aulas de laboratório, trabalhos de campo, né? Mas é muito legal. E é também desafiador, né? Porque você tem que conciliar suas aulas teóricas e automaticamente com suas viagens. Então, várias viagens eram realizadas finais de semana, feriado, período de férias, né? Então, praticamente, a gente não tinha muito tempo para curtir. A parte do lazer. Exatamente, né? Porque de segunda a sábado era teoria, né? Então, os feriados, ou até mesmo domingo, a gente ia para trabalho de campo. Você tinha uma rotina nessa época de faculdade, uma rotina muito ampla de estudos? Tipo assim, você mergulhava de cabeça ali nos estudos e você ia, ou você sempre foi uma pessoa muito tranquila? Não, eu sempre fui uma aluna sempre dedicada. Quando eu concluí o ensino médio mesmo, no início, né, eu estava ainda, eu queria tanto fazer medicina, mas... E aí eu falei, não, vou estudar. Mas aí eu falei, não, eu quero já entrar com 17 anos. Minha questão era entrar com 17 anos na faculdade. Eu já quero ir, Eu quero ir. E aí eu falei, vou fazer o vestibular. Era bem diferente a forma, né, do vestibular na minha época. E aí eu fiz o vestibular, passei, né? E aí eu comecei a faculdade, mas eu sempre tive isso em mente, assim. Eu fui a primeira da minha família a concluir um curso superior. Nossa. E você falou que parte de vestibular era diferente. Como que funcionava, comparando com atualmente? Na minha época, né, o Enem, ele avaliava apenas como que estava o nível, né, de ensino. Certo. Mas ele não contribuía ainda para o ingresso na faculdade. Né? Como é hoje, né, pegar a nota do Enem, não tinha. Aí na minha época era realmente o vestibular da própria instituição. Né, eram 2 dias as avaliações, eram 90 questões fechadas, 10 questões abertas e uma redação. Nossa, do mesmo jeito puxado, tem que se dedicar em qualquer época, assim. Eu acho muito importante a gente saber o que a gente quer fazer e já ir com isso em mente para ingressar na faculdade, ter essa trajetória, assim. Porque realmente, tipo, eu pensando particularmente, é muito gostoso você ter essa satisfação, assim, de você falar, nossa, fiz o curso que eu queria, que eu gostava mesmo. Igual você falou, a gente não precisa entrar numa faculdade e ficar nela. Foi matemática, né? Matemática. Então, a gente se encontra, né, dentro da instituição até para outros rumos, né? É muito importante, realmente. É um curso que eu fiz e sou feliz pela graduação. O que é o mais importante. Sim. Tem muitos cursos que as pessoas fazem pensando na remuneração que pode trazer, mas eu acho que você tem que guiar pelo seu coração. Você cursar ou você trabalhar uma coisa que não vai ser muito você sobre aquilo, tipo, não vai te trazer aquela presença do curso, eu acho que é insignificativo. Sim, quase. Com certeza. Você vai acabar que você fez por fazer. Então, essa vivência de faculdade, você não vai curtir muito, né? Mas é interessante. Porque são boas memórias. Eu costumo dizer que foi uma das melhores fases da minha vida. Foi esse período da faculdade. Foi um dos mais sofridos também, mas foi muito gratificante. Aprendi muito, fiz várias amizades que eu tenho até hoje, desse período. Né? E era gostoso. Cada aula prática, cada teoria, porque era algo que de fato eu queria. Sim. Né? Então, a faculdade era prazerosa. Ela não era um fardo. Né? Era gostoso, Sim, né? era gostoso de estar ali. E nessa questão que você ingressou na faculdade muito jovem, 17 anos, como que foi pra você? Foi muito, tipo assim, dinâmico, assim, fora da realidade, comparado ao ensino médio, que você, tipo assim, é do 8 a 80, né? Nossa, sofri.
Sofri. Vou contar pra vocês uma. 17 anos ainda a gente tá um pouco matura, né? E primeiro trabalho de filosofia, aí o professor pediu para fazer um texto dissertativo, né? E a gente estava aprendendo ainda as regras de como fazer a escrita, né? As referências bibliográficas. E aí quando eu fui entregar para ele o meu trabalho, eu entreguei numa folhinha do ursinho Puff. Aí, de margem? todo desenho, bordado, né? E eu achando que tava abafando. Aí o professor foi e ficou com dó, né? Me chamou no cantinho e me explicou que na faculdade não era bem assim. Não é bem assim que né? a gente leva. E aí eu fiquei toda sem graça, mas ao mesmo tempo também feliz porque ele teve uma empatia. Sim, ele chegou e falou. Naquela época não tinha tantos recursos tecnológicos como vocês têm hoje, né? Eu não tinha computador, era tudo mais difícil. Tinha que ir pra lan house, né? Sim, encarar o lápis e o papel. Exatamente, né? O lápis, o papel. Tinha que às vezes ir pra casa, né, do vizinho que tinha um computador. Então era bem difícil mesmo. Tanto é que os professores ainda recebiam até trabalhos manuscritos, né, diante de algumas dificuldades. E no caso, na época, ele não pediu para ser, né, digitado. E aí eu, inocente, fui lá e entreguei a folhinha lá do Ursinho Puff. Do Ursinho Puff. Mas tudo aprendizado. Né? Te caracterizou. Sim, essa aí ficou marcada. Ficou marcada. Mas, falando em época de faculdade, a gente queria saber se você poderia compartilhar com a gente, depois na edição, uma foto da sua época de faculdade, por qualquer que seja. Eu compartilhei com vocês um trabalho de campo. A minha turma foi fazer uma visita a uma caverna. Foi muito legal. A foto vai aparecer. E esse trabalho foi muito legal. Foi com o meu professor de zoologia, né? E a turma inteira foi, né, fazer essa visita. Foi bem legal. É uma caverna. Na época era uma caverna que não era adaptada, né? Ainda estava para receber as pessoas? Não, ela não era, né? Hoje eu não sei como está, mas na minha época ela ainda estava em fase de estudo. Muito longe daqui? Eu sou da região central, né? Sim. Então, né, essa caverna mesmo, ela está em Curvelo, né? É nosso estado, na região central. E na época ainda estava fazendo pesquisa. Eu lembro que esse professor, ele tinha um trabalho, não lembro se era doutorado, a gente fazia análise de morcego. De morcego? Morcego, e alguns aracnídeos. Gente. Aí, não tinha medo, não? Não. É algo muito tranquilo. Essa caverna mesmo foi muito interessante na época que nós chegamos. Vocês podem ver que na foto tá todo mundo com a meia por cima da calça, né? O jeito. Era para as aranhas que estavam ali na boca da caverna não subir e não entrar, né? Pela calça. Pela barra, né? Exatamente. Então a gente colocava a meia por cima da calça, né? Para proteção. Mas foi um trabalho muito bacana, né? Nessa época. Essa foto eu tinha 17 anos. Aí, gente. Pra vocês terem uma ideia, do Poliano com 17 anos. Dentro da caverna. Mas eu acho que, tipo assim, eu imagino que foi muito diferente essa parte. Nossa, eu morro de medo de aranha. Se eu entrasse numa caverna igual assim, eu ia apavorada. Mas com o tempo, você vai adaptando. Por exemplo, eu tinha um certo receio com o laboratório de anatomia. Né? Depois apaixonei. Até hoje, sou apaixonada por anatomia. Né? Então é uma questão de conhecer... Né? A gente também acaba, né? você acaba lendo mais, vendo que as coisas não, né? Tem muita coisa que é mito também. Aí as coisas vão se desenrolando. Sim, e o que acaba que era uma coisa que a gente não se identificava, não é um monstro de 7 cabeças, né? Exatamente. Como que foi essa parte de você já deu aula em salas, né? Essa parte de sair de uma aula assim dentro de sala para coordenar uma escola inteira. Eu sempre gostei muito de estar trabalhando com liderança, desde o meu ensino médio. Eu sempre envolvi com Grêmio, sempre fui representante de turma, eu sempre fui representante também do colegiado escolar, então sempre gostei, né? E depois eu concluí o ensino superior, eu já trabalhava
na sala de aula antes mesmo de concluir a faculdade, mas eu sempre trabalhei na área administrativa, paralelo. Eu fui secretária por 7 anos, né? Tá. E eu também desenvolvi esse amor também pelo administrativo. Né? E ali eu acredito que todos nós que estamos na área da educação, quando a gente de fato tem um objetivo em melhorar, em querer ajudar, talvez trazer para os alunos algumas facilidades no qual eu não tive, porque eu sou estudante de escola pública, então é uma questão mais de contribuição. Sim, de querer ajudar. Isso, eu passei por isso. Por que às vezes eu falo muito com vocês em questão de organização, do cuidado com o trabalho? Porque eu senti que na minha época faltou isso. Sim. Então você pega, tipo, uma vivência que você passou aí pra ajudar, pra contribuir pra outras pessoas, né? Sim, eu cheguei na faculdade muito sem noção do que era o ambiente universitário. Né? Tanto é que agora eu faço questão, sempre tô levando vocês para esse ambiente. Sim. Né? Eu cheguei sem ter noção do que era uma faculdade. Eu só tinha um desejo de fazer uma faculdade. Aquela vontade. Aquela vontade. Sim. Mas eu não sabia, eu nunca tinha pisado em uma faculdade. A primeira vez que eu entrei em uma faculdade... Você foi ali... Eu já era aluna, eu já era universitária. Tapa, né? Exatamente, exatamente. Né? Então essa vontade de querer contribuir, de querer melhorar, que me trouxe, né, até aqui. E claro, também através da credibilidade da comunidade, né? São 20 anos. 20 anos na educação. E aí a gente está trabalhando para cada vez mais melhorar o que for possível. Sim. Nesses 20 anos, as mudanças, vou me referir ao terceiro, por exemplo. As mudanças que tiveram no terceiro, a evolução tanto em parte tecnológica quanto de ensino, é muito notável, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Para começo, só para a gente ter uma noção, na minha época a gente não tinha livro didático. Os livros didáticos eram velhos, a gente trocava de um ano para o outro e a gente comprava o livro. Né? E quem não tinha condições de comprar o livro, tinha que pegar o do colega do ano anterior, com as folhas amassadas, rasgadas. Né? Estou dando só um exemplo assim para vocês, tanto que melhorou. Comparado com hoje em dia, nossa. Computador, eu acho Era outro assunto. Então assim, se naquela época tivesse um computador na escola, era muito. Era fila ainda pra... entendeu? Então assim, nossa, mudou muito. Sim, hoje em dia, tipo, contar com uma informática, com disponibilização de computadores e eletrônicos, é uma coisa realmente muito, em alguns lugares, exótica ainda. Fora de ideia, assim, sabe? Só para você ter uma ideia, eu entrei em um laboratório de informática, primeira vez na minha vida, no meu primeiro ano de faculdade. Direto, assim. Eu nunca tive contato com um laboratório de informática, né? Com uma sala, com vários computadores. Nossa, foi então... Foi na faculdade. Então a faculdade para mim foi conheci muita coisa. Né? Exatamente. Né? Então mudou muito mesmo. Não, mas é muito bom a gente ter essa visão, assim, mesmo se a gente não souber, a gente buscar entender essa parte que a gente não é familiarizado, né? Sim. Eu acho muito interessante, eu acho importante também. Por isso que às vezes quando a gente traz alguns conselhos para vocês, é porque a gente, nós somos uma geração que passou por algumas situações que, quando a gente vê o resultado de vocês hoje, a gente acaba ficando muito feliz pela evolução que a educação teve. Nossa, eu imagino, né? É muito feliz, a gente fica muito feliz de ver, né, esse momento que nós estamos aqui hoje. Por exemplo. Naquela época, tipo assim, era um jornal da escola. Sim, totalmente um diferente, cartaz, né? era manuscrito, né, não era nem digitado. Nossa senhora, na mão. Na mão. Né? Na realidade é um painel, né, que não tinha como entregar uma cópia para cada. Sim. Né? Aí você expunha, tipo assim, né, na escola. Sim. Eu acho muito interessante o tanto de portas que a internet e as redes sociais abrem para quem realmente sabe usar. Para a área de educação, eu acho uma das coisas mais interessantes que a gente tem acesso hoje em dia, que a gente não sabe às vezes o tamanho dos recursos que a gente pode pesquisar, né? E igual, essa ideia mesmo que o terceiro
teve de fazer um podcast, eu acho muito interessante também. Até pra descontrair, às vezes. Claro. A gente tem muito essa ideia de que, tipo assim, nossa, tem que falar sério, tem que ser assim, rígido e não sei o quê. Mas é bom descontrair, né? Mas, nossa, muito interessante. Eu queria saber também, pra entrar na faculdade, se você usou algum meio na época, vamos supor, ou depois em algumas outras pós, de ProUni, de FIES, algum desses métodos que são disponibilizados para ajudar a gente em questão financeira. Sim, como eu falei para você, eu venho da rede pública, né? E na época a minha família tinha muita dificuldade financeira para sustentar todo o curso, porque não era só a mensalidade, tinha esses trabalhos de campo também que não ficavam muito baratos. E aí no meu segundo ano, estava muito difícil pagar as mensalidades, eu tentei o FIES. Aí eu financiei 50% da minha faculdade e esse 50% eu só paguei depois que eu concluí a faculdade. Eu concluí o curso em 2008 e eu consegui terminar de pagar a faculdade em 2014. Meu Deus! Os 50% foi progredindo. Sim. Eu acho interessante ter uma conversa sobre isso, porque principalmente como você, nós também que vamos sair de um progresso de escola pública para uma faculdade, de entender todas essas possibilidades que podem ajudar a gente. Eu acredito que antes mesmo da gente conhecer as possibilidades, é você internalizar que você é capaz. Sim, principalmente. E que você consegue. No início eu pensei várias vezes em desistir, assim, né? Uma delas era a questão financeira, mas era a questão do propósito. Sim. Eu tinha um propósito de entrar e terminar o curso, né? E as coisas foram surgindo. Também trabalhava nesse período, né? Mas hoje eu tenho uma recordação muito positiva, porque isso me trouxe não só uma valorização profissional, que eu valorizo muito esse período que eu passei na faculdade, mas também enquanto pessoa também. Evoluí muito nesse período, amadureci também. Além de profissionalismo, né? Sim. Ele passa do profissional pra mudar a gente mesmo, né? Nós mesmos. Sim. E me fala como que é ser, tipo assim, tá nesse âmbito de diretor, assim, eu vou chutar aqui, que eu tenho quase certeza, da melhor escola pública aqui de Varginha, o Pedro de Alcântara, ele tem um alcance enorme, até mesmo com todas as vagas, né, principalmente para o terceiro, que estão ocupadas, tem gente querendo entrar, eu imagino ser muito gratificante isso, né? É muito gratificante, né? E também é uma responsabilidade muito grande estar à frente, né, do Pedro de Alcântara. Mas eu acredito que quando a gente tem uma equipe coesa, também contribui muito para a nossa gestão. Eu sempre falo aqui na escola que nós somos uma unidade. O gestor, ele nunca está só. Existe uma equipe muito comprometida, os ASBs, os ATBs, os professores, especialistas. Então é um somatório, né? E quando você tem uma equipe desse nível, né, torna um pouco mais leve a missão, né? E a nossa equipe aqui é muito comprometida. Sim. E sem dúvida nenhuma é um prazer estar à frente do Pedro, né? E eu tenho muito orgulho desse processo que a gente tem aí encaminhado quase 3 anos, né? E dos resultados que tem gerado, as melhorias que foram surgindo, né? Mas, como eu falei, não é mérito somente meu, isso aí é de toda a equipe da escola. Uma equipe por trás, sim. Não, mas realmente eu imagino ser muito gratificante essa parte também. E agora puxando aqui com esse terceirão maravilhoso, né? Vamos combinar. Sem dúvida. Sem dúvida, não. A gente arrasando aí nos trotes, povo criativo. Muito criativo. Povo dando a vida aí nos trotes, a gente apoiando assim a escola realmente. E eu queria falar particularmente como aluna, para finalizar, que eu acho muito importante esse apoio que a escola dá em questão de faculdade. E a gente realmente, tipo, mesmo que não seja nítido, a gente agradece muito por esse incentivo. E é isso, igual você falou, a gente é bom, a gente vai se descobrindo, vai descobrindo o curso.
e daí pra frente, né? Eu sempre falo, podem contar comigo. É muito gratificante quando a gente encontra com um ex-aluno, né, e ele reconheceu o papel da escola, como foi importante na vida dele. Né? Eu imagino. Isso é muito bom. Gente, então foi isso. Muito obrigada pela audiência, por esse episódio incrível. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês, gente. A gente se encontra no próximo episódio aqui do nosso podcast. Muito obrigada, Poliana, novamente. Eu que agradeço o convite. O que você achou? Interessante, né? Perfeito, maravilhoso. Perfeito. Estão de parabéns, né? Alto nível, estão realmente arrasando. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.